pessoal, professor Marco aqui, tudo bom? Bem, vamos então ver agora algumas questões referentes a origens e espécies das receitas orçamentárias. Nós vamos focar aqui os códigos que estão em preto, como vocês podem ver nessa primeira tela, que referem-se aos códigos de receitas que não são tão comuns a gente conhecer. A gente sabe que as receitas correntes de impostos, taxas e contribuições é as mais comuns a gente entender efetivamente. Por quê? Porque são a base da base tributária, ou seja, da base de direito tributário. A gente sabe que é um imposto, que é uma taxa, uma contribuição de melhoria. Isso basicamente é a receita tributária em essência, né? Só que os outros códigos a gente não conhece muito bem. E o que seriam esses outros códigos? Nós vamos ver nesse bloco e nós vamos ver um mapinha resumo no final sobre como que eles são classificados, tá bom? Então vamos começar com o código 3. O código 3, como receita corrente patrimonial, refere-se principalmente aqui a despesas não, a receitas originárias referentes a aluguel. Por exemplo, quando eu tenho algum tipo de locação que vem de um bem imobiliário, ou um bem tangível, ou uma participação societária, como está escrito, eu posso considerar como uma receita patrimonial. Ou seja, é quando um bem está gerando uma entrada de recurso dentro do ente público, tá bom? O código 1.4, já diferenciamente, a gente pode dizer que são atividades agropecuárias, ou seja, quando o Estado ele atua como uma empresa agropecuária. Nesse caso é muito num modelo público a gente pode usar como um exemplo a Embrapa. Porque a Embrapa ela gera, por exemplo, matrizes, gera grão, por exemplo, melhoramento genético de grãos, vende esses grãos, vende modelos de reflorestamento. Então aqui é uma receita bem específica de característica de empresa quando o Estado tem uma empresa pública ou uma empresa estatal que atua na área agropecuária, tá bom? O item 5, se a gente vê bem, o item 5 são receitas correntes de característica industrial, ou seja, igual ao que a gente viu para receita agropecuária, quando eu tenho o Estado que ele possui uma indústria estatal, efetivamente, todas as receitas que eles geram e vai para dentro do orçamento público geral, eu considero como uma receita corrente industrial, ou seja, as entradas de recursos efetivos referente a atividades econômicas de natureza industrial. Por exemplo, eu posso pôr, se a Petrobras, no caso, eu posso classificar todas as entradas de recursos como receitas correntes industriais. É uma forma. Eu tenho o Embrafilme, por exemplo, que é uma empresa que hoje eu acho que nem existe mais, que era uma empresa estatal de produção de filme. Então ela entra aqui. Eu tenho, por exemplo, a venda de espaço da TV Brasil. Ela pode entrar aqui também. Tá? Então ela entra tudo dentro de uma característica específica como industrial. O código 1.6 eu posso classificar, e aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é o seguinte, neste caso não é taxa, é tarifa. Ou seja, eu tenho empresas públicas que ofertam serviços à sociedade. Ou seja, pensa no caso quando eu tinha uma empresa. Eu tenho empresas que prestam serviços. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Telesp, por exemplo. Eu tinha serviços de. Eu tinha serviços de telefonia. Eu tenho, por exemplo, Caixa Econômica Federal. Eu tenho serviços de entrega de tarifa. Eu tenho, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, que o Parque Aquático daqui de Marília cobrasse ingresso. Então, tem um serviço recreativo. E assim sucessivamente. Então, são receitas correntes referentes à atuação do Estado ofertando um determinado serviço que é compatível com um serviço particular. Lembra lá das primeiras aulas referentes a isso, tá bom? O código 1.7, eu vou pular rapidinho a parte de tarifa e preço público que a gente já discutiu
parte isso lá na primeira parte do curso, tá? Mas tendo alguma dúvida, só dá uma lidinha que eu acho que está bem claro, tá bom? Vamos para o código 1.7, que eu acho que é importante. Bem, no código 1.7, que são as transferências correntes, aqui a gente tem basicamente entrada de recurso que vem de não de uma atividade, não de uma atividade econômica e nem da soberania do Estado, mas sim de uma transferência, seja de um ente federado para outro ente federado. Aqui a gente pode pôr como, por exemplo, Fundeb para pagar a educação, qualquer transferências que sirvam para custear saúde, transferência de SUS, por exemplo, entram aqui dentro. Transferências, por exemplo, cota parte ICMS, cota parte PI entram aqui dentro. Então, transferências de um ente público para o outro entram aqui dentro. E transferência de pessoa física é se eu tenho uma doação de uma pessoa física para a administração pública. Entra aqui dentro. Por exemplo, eu tive, por exemplo, agora com o problema que a gente está tendo coronavírus e o pessoal está doando dinheiro para o ente público. Por exemplo, para comprar cama para montar UTI. Pode considerar como uma transferência de pessoa física, tá? Se for em numerário, tá bom? E outras receitas correntes. Outras receitas correntes é aquele bem outros mesmo. É aquilo que a gente não consegue classificar dadas as características anteriores, mas alguns pontos são importantes que normalmente se apresentam aqui. Por exemplo, multa administrativa específica, indenização, quebras de contrato, normalmente entram aqui, tá bom? Mas esse aqui é bem quando eu não consigo classificar em nenhuma das outras anteriores, eu classifico ele aqui. Perfeito? E para as receitas de capital. As receitas de capital, efetivamente, eu tenho alguns códigos, são menos códigos até que a gente trabalha. Mas o primeiro código que a gente obtém é a operação de crédito. Operação de crédito nada mais é que empréstimo. Seja empréstimo dentro da estrutura pública, ou de um órgão para outro órgão, por exemplo, ou operações de crédito para, ou até mesmo aqui dentro eu posso considerar de um ente federado para outro ente federado, ou operação de crédito com banco, por exemplo, banco de desenvolvimento, agência de fomento particular, tudo isso entra aqui dentro. Então, a operação de crédito é basicamente contratação de empréstimo, tá bom? Ou emissão de título público, eu posso considerar aqui também, aqui dentro também. Quando eu emito títulos públicos, eu posso considerar aqui, tá? O código 2.2, efetivamente, é importante destacar que é venda de patrimônio. Ou seja, quando eu faço venda de qualquer tipo de patrimônio, é o código 2.2. Eu estou vendendo um carro, estou vendendo uma empresa estatal, estou privatizando, é classificado como receita de capital de alienação de bens. Tá? É um bem que eu vou integrar aqui dentro. Qual que é o ponto importante a destacar nesse ponto e por que ele vem bem destacado? Porque é o seguinte, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, se eu vendo receita, se eu vendo bem e essa receita de bens e direitos de patrimônio público, eu não posso usar isso para financiar receita de despesa corrente. Ou seja, eu não posso vender um bem para pagar salário, por exemplo. Eu não posso. Eu só posso vender bens, por exemplo, para amortizar, como a gente vai ver, para amortizar, por exemplo, empréstimo. Isso eu posso fazer. Ou, com exceção, se eu tenho que pagar, por exemplo, aposentadorias. Neste caso, eu posso. Tá bom? Posso vender um bem para pagar aposentadoria de serviço público. Tá bom? Terceiro item que é importante, é a amortização de empréstimos. Ou seja, eu tenho. Lembra que no 2.1 é uma operação de empréstimo que eu estou captando? Na amortização de empréstimos é um recebimento de empréstimo que eu fiz para alguém. Ou seja, o ente público faz. Vamos pensar agora. Tem um caso interessante acontecendo essa semana. Por exemplo, a União tem recebíveis do governo do Estado de São Paulo. Então, o governo do Estado de São Paulo paga para a União um determinado valor em função de empréstimos que a União fez para o governo do Estado de São Paulo anteriormente.
certo? Então, neste caso, no balanço da União, a entrada desse recurso que vem do governo do Estado de São Paulo para a União, eu posso classificar isso como efetivamente uma amortização de empréstimo concedido e o código 2.3 como uma amortização de empréstimos, tá bom? O código 2.4, que são transferências de capital, efetivamente. Neste ponto, é importante destacar que essas transferências referem-se principalmente quando eu tenho investimentos em inversões financeiras, ou seja, quando eu tenho uma transferência de recursos de um ente público para o outro que sirva especificamente para construção de escola, construção de ginásio ou até mesmo amortização de financiamentos que eu posso ter, tá? Eu tenho que amortizar algum financiamento, então é esse processo que eu vou classificar como transferência de capital, tá? Essas transferências podem ser dentro do governo, por exemplo, de um orçamento de um órgão para o outro? Pode. Ou entre entes? Também pode. Também pode ocorrer dessa forma. Tá bom? Lembra que nas transferências de capital, diferente das transferências correntes, neste caso eu tenho uma especificidade de atender o quê? Amortizar empréstimo ou fazer investimentos, adquirir equipamento, construir escola, coisas assim do tipo, tá bom? E por fim, a gente tem o que a gente chama de outras receitas de capital, ou seja, tudo que eu não consigo classificar como receita corrente e receita de capital vai entrar no código 2.9. Aqui normalmente entra, como a gente está citando aqui, entra disponibilidade de Tesouro Nacional, entra resgate de título do Tesouro. Por exemplo, quando eu tenho alguns resgates de títulos, vão entrar aqui dentro, tá bom? E a gente vai mostrar rapidinho para vocês como fica essa tabela resumo apresentado no Micasp, tá? Micasp é o livrinho que eu coloquei para vocês estarem dando uma olhadinha. Tem todas as normas contábeis para o serviço público, tá? Então aqui tem alguns códigos, ou seja, os códigos de 1 a 7, os impostos que estão aqui, as receitas de contribuições que estão aqui, os códigos eles apresentam aqui, tá bom? Receitas patrimoniais, como estão apresentadas. Tá vendo, pessoal, que aqui apresenta o código 1 e 7 do aqui os códigos de origem e aqui dentro eu tenho os códigos espécie, especificamente, ó, tá vendo? Então, tem códigos que são zero, porque só tem um tipo de receita agropecuária. Não tem vários tipos de receita agropecuária. Então, posso determinar como zero. Mas tem alguns que eu não consigo. Por exemplo, aqui, olha, 6. Serviços administrativos, navegação e transporte, saúde, atividade financeira. Ó, a Caixa Federal entra aqui, por exemplo. Tá vendo? Transferências correntes. Olha, eu tenho todas as transferências da União, do Distrito Federal, de instituição privada, de transferências do exterior, de pessoa física, de outras instituições públicas. Outras receitas, eu tenho indenização, tá vendo? Que basicamente as espécies definem o fato gerador da origem que a gente discutiu bem. Então as coisas estão bem interligadas nesse ponto. E aqui eu tenho, por exemplo, operação de crédito interna, externa, que define a espécie do tipo, de onde vem? Vem de fora? É de dentro de um ente público? Alienação de bens, por exemplo, vou vender mobiliário, vender veículo. Vou vender imóveis, por exemplo, bens públicos, terreno, casa. Vou vender bens intangíveis, por exemplo, marca. Às vezes eu tenho uma marca muito forte do governo federal que ele resolve vender. Eu posso considerar como um bem intangível que eu estou vendendo. Tá? Ou seja, a gente observa bem que essas operações não parecem bem operações que a gente vê nas empresas comuns de entradas de recursos, então a gente pode fazer meio que um vínculo entre essas duas características, tá bom? Aí eu tenho amortizações de empréstimo, código zero. Amortização de empréstimo é uma amortização de empréstimo, não muda muito. E eu tenho transferências, iguaizinhas às transferências correntes, tá vendo? Ó, não muda muito. A maioria das receitas funciona mais ou menos no mesmo modelo para transferências de capital, tá bom? E por fim,
As outras receitas de capital, onde eu tenho integralizações de capital social, são outras receitas de capital que não se classificam lá dentro, mas que caracterizam-se como receitas de capital.